No estado sólido, o dióxido de carbono é conhecido como gelo seco. Em condições ambientais, 25 graus e 1 atm, ele passa do estado sólido para o estado de vapor. Acerca do dióxido de carbono são feitas as seguintes afirmações. O dióxido de carbono é classificado como uma substância simples, CO2, né? Então é uma substância composta, tem dois elementos, a primeira já está errada. 2. O dióxido de carbono é uma substância que sublima em condições ambientes. Então ele está me falando, né, que a 25 graus e 1 atm ele passa do estado sólido para o vapor, que é uma transformação física que a gente chama de sublimação. Então a 2 está certa. 3. O dióxido de carbono apresenta geometria angular. O carbono é o átomo central que tem 4 elétrons na camada de valência. O oxigênio apresenta 6. Então o O faz uma ligação covalente com o carbono, faz outra covalente com o carbono e se estabiliza. Aí vem um segundo oxigênio aqui na direita, também com 6 elétrons, faz uma covalente com O e outra, com C, perdão, e outra ligação covalente com o mesmo C. Né? Por isso que é um C fazendo uma dupla com um O e outra dupla com outro O. Como eu tenho o átomo central, que é o carbono, ligado a duas extremidades sem elétrons não ligantes, a geometria do dióxido de carbono ela é linear e não angular. Angular seria a água, por exemplo, que aí sobraria um par de elétrons no oxigênio lá no meio. 4. O dióxido de carbono é um óxido ácido, que em condições adequadas pode reagir com água e produzir ácido carbônico. Isso é uma das reações inorgânicas mais importantes que a gente tem. Os óxidos, que são compostos que apresentam oxigênio, são classificados em ácidos e básicos. Quando o elemento que acompanha o oxigênio é um ametal tipo o carbono, esse óxido é classificado como ácido, e ele é classificado como ácido porque ele apresenta propriedades ácidas. E uma das mais importantes é que em água ele reage e forma um ácido correspondente, que no caso é o ácido carbônico. Tá? A reação seria CO2 mais água, que forma H2CO3. Essa reação é importante, inclusive, é do trióxido de enxofre na formação da chuva ácida, é a mesma coisa, SO3 mais água, que forma H2SO4. 5. Quando se borbulha dióxido de carbono em uma solução aquosa de hidróxido de cálcio sob condições adequadas, produz-se carbonato de cálcio e água. Então ele está me falando de borbulhar o CO2 em uma solução com hidróxido de cálcio. E olha só o que vai acontecer. Nós vamos pegar a resposta da 4 para poder pensar na 5. Hidróxido de cálcio é o CaOH2. Se eu borbulhar o CO2 em uma solução de hidróxido de cálcio, como o CO2 é um óxido ácido, em água, volta aqui na reação, olha da afirmativa 4. Se eu borbulhar numa solução que tem água, ele reage e vai formar o ácido carbônico. Esse ácido carbônico na solução se ioniza em 2H+, e CO3-2, e o hidróxido de cálcio se dissocia em Ca2+, e 2OH-. Ou seja, eu vou ter uma reação de neutralização, ácido-base. O hidróxido de cálcio vai ser neutralizado pelo ácido carbônico e vice-versa. E aí a substância formada, olha, eu estou pegando o cátion cálcio com o ânion carbonato lá embaixo e vou formar CaCO3 mais a água da reação de neutralização. Então a afirmativa 5 está correta. E 4. A hibridização do átomo de carbono na molécula do dióxido de carbono é sp2. O carbono no CO2 ele faz duas ligações duplas seguidas. Portanto, ele é um carbono linear que apresenta hibridização sp. Quando o carbono faz duas duplas, ou uma tripla e uma simples, a hibridização dele é sp e não sp2. E aí ele quer saber as afirmativas corretas. As corretas são a 2, a 4 e a 5. Resposta, letra D.